Eu recebo aqui no estúdio a superintendente do hospital, Joyce Santos Lages, para nos falar mais sobre esse novo atendimento. Bom dia. Bom dia. Bom, importante um serviço, um atendimento pioneiro aqui no estado. Já havia, então, uma demanda, inclusive, no estado para esse tipo de atendimento, não? Sim, já havia. O serviço de cirurgia torácica do Hospital Universitário comumente já reclamava que no seu ambulatório existia um número de casos de usuários que precisavam ter um tratamento específico cirúrgico para essa patologia em específico. Foi quando foi estruturado, ano passado, toda uma área física para que comportasse esse tipo de atendimento, e nós já fizemos 3 procedimentos e já temos uma lista de usuários a ser atendidos. Além disso, esse ambulatório foi preparado e eu imagino então o ganho que se tem também em relação aos residentes, né? Porque o Hospital Universitário tem também essa missão, né? Sim, sem dúvida. Então o Hospital Universitário ele sempre programa uma ação assistencial vinculado à formação do residente, mas também como campo de prática para o aluno da graduação, porque nós temos todos os cursos da área da saúde da Universidade Federal do Maranhão que utilizam o Hospital Universitário como seu campo de prática. Afinal de contas, o hospital é da Universidade Federal do Maranhão. Para esse atendimento específico da cirurgia de traqueia, há uma equipe multiprofissional que faz esse atendimento? Sim. Então, o que nós temos primados em todas as áreas do hospital? O atendimento ele tem que ser multiprofissional. Então, nós temos o cirurgião, nós temos o enfermeiro, o fisioterapeuta, como também esse é o modelo formador que o hospital hoje utiliza. Nós temos as residências médicas e a residência multiprofissional, que engloba as outras áreas da saúde, que não só a área médica. Aqui no norte e nordeste do Brasil, só Belém tem hoje um atendimento nessa área de cirurgia de traqueia semelhante ao Hospital Universitário? Exato. E aí nós, quando falamos em Maranhão e Belém, nós estamos não só nos reportando em relação à rede pública, mas também à rede privada. Então, o Maranhão, ele sai pioneiro na região Nordeste nesse sentido. Bom, em novembro do ano passado, o Hospital Universitário se credenciou para cirurgias de fígado e também as cirurgias de transplante de coração e de fígado, não é? Sim. Agora, qual é a meta para esse ano de 2018? A meta é executar o transplante, porque esses pacientes eles estavam indo ao nosso estado vizinho, que é o Ceará. Então, nós começamos a partir de final de novembro, já trabalhamos todo o mês de dezembro com a estruturação do ambulatório, começando os atendimentos daqueles pacientes que nós fazíamos o encaminhamento para o estado do Ceará, já ficarem no ambulatório do Hospital Universitário, para que eles possam ser preparados para um possível transplante no Hospital Universitário. Então, estar credenciado significa, houve uma avaliação do próprio Ministério da Saúde, há toda uma estrutura preparada para isso. Queria que você vai falar sobre esse aspecto, essa fase que foi importante, que foi concluída no fim do ano passado. Ela é uma fase árdua porque o requisito que o Ministério da Saúde impõe ao hospital de modo geral, ela é grande, vai desde a infraestrutura até os recursos humanos. Então, o hospital precisa atender todos esses requisitos para que ele seja credenciado, sem também não deixar de falar que para isso ele precisa garantir o recurso financeiro que será utilizado para a compensação desses procedimentos realizados. Hoje, por exemplo, para esse tipo de transplante já há uma fila de pessoas, há uma demanda significativa aqui no estado? A demanda hoje ela está, eu diria, concentrada nos ambulatórios. Então, no ambulatório da cirurgia cardíaca, precisamente na cardiologia clínica, que é onde se faz o preparo para o transplante de coração, e no núcleo do fígado, que o hospital é referência para esse atendimento em todo o estado. Então, o estado do Maranhão tem 217 municípios, e quando a gente avalia o número de pacientes que têm comprometimento hepático, que são atendidos no Hospital Universitário, nós recebemos de todos os pontos do estado do Maranhão. Cirurgia de córnea, o transplante de córnea, na verdade, o transplante de rins, o hospital já é uma referência, né? Sim, o hospital é uma referência. Rim nós já fazemos há mais de 15 anos e a novidade é que nós começamos a fazer o transplante de rim pediátrico. Então, ano passado, acho que credenciamos fígado e coração em novembro, no início do mês, e no final do mês nós fizemos transplante de rim pediátrico, porque nós estamos com um número considerável de crianças em máquina de hemodiálise. Então, isso para nós é uma preocupação. E em relação à córnea, nós conseguimos dobrar o número de transplante do ano de 2016. Esse atendimento no hospital tem sido cada vez mais humanizado, ou seja, há um avanço, um acompanhamento, uma avaliação constante
para que desse atendimento ao público? Sim, então assim, hoje o hospital ele utiliza a ferramenta de gestão para avaliar o cumprimento das suas metas, mas também a satisfação do usuário. Então a gente até pede para o usuário do hospital universitário sempre procurar ver o site do hospital, buscar as informações que o hospital coloca na sua página, porque esse é o nosso meio de comunicação com o nosso usuário quando ele está extramuro hospital universitário. Mas nós temos, por exemplo, a pesquisa de satisfação do usuário. Então, ao adentrar e ao sair do hospital universitário, ele é questionado se o atendimento dele foi bom, se foi ruim, e o que nos importa é o bom, não, o bom a gente tem que manter, o que nos importa é aquilo que o hospital universitário não está dando de requisito para o nosso usuário. Essa pesquisa ela não é feita por nós apenas coletamos a informação, essa informação vai para Brasília, Brasília consolida e manda para nós. E a nossa satisfação maior é ver que 99% dos nossos usuários referenciam o nosso hospital. Isso para a gente é de grande valia. O que é que o nosso usuário reclama? Ele reclama que às vezes ele demora para ser atendido. E aí eu faço uma ressalva, as nossas filas são grandes. Então assim, se a gente pudesse agilizar, e a gente tem procurado fazer isso. Ano passado nós propusemos vários mutirões para poder dar andamento e celeridade às filas que o hospital tem. Esse ano nós tivemos um ano de 2017 ainda em crise, não é? Sim. O repasse do governo federal para os hospitais universitários esse ano sofreu um abalo. Para 2018, mesmo com a crise, ainda assim, houve um repasse significativo para os hospitais? Eu diria para você que dentro da medida que o Ministério da Educação, porque hoje o nosso maior suporte não é o Ministério da Saúde. Quem arca com a maior conta do Hospital Universitário do Maranhão e mais 40 hospitais universitários no Brasil é o Ministério da Educação. Por quê? Porque o recurso que nós recebemos da produção do SUS não cobre 50% dos custos que nós temos, e alta complexidade é caro. Em 2013, com a criação de uma estatal só para gerenciar os hospitais universitários, o Ministério da Educação repassa o recurso para a estatal daquilo que nos é deficitário e nós conseguimos agilizar internamente em cada um dos hospitais universitários brasileiros, como é o caso do Maranhão. Muito obrigado pela entrevista, a presença aqui na TV Difusora. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer a comunidade um pouco do que é o hospital universitário. Obrigado mais uma vez.